Agora, dentro do hashtag CBN, a gente fala sobre as EdTechs. Já que a procura por ferramentas que englobam sistemas de gestão e de comunicação, por tecnologias para atividades em sala de aula e também por sistemas de análise de dados no ensino em meio a um mercado educacional que ainda não se adequou ao meio digital integralmente, mas que deve investir na mudança em breve. Essa mistura de fatores alavancou o setor das EdTechs, startups ou empresas de tecnologia que desenvolvem soluções para a área da educação. Um dos motivos é que, impulsionado pelas exigências provocadas pela pandemia da Covid-19, o mercado das EdTechs no Brasil conseguiu responder rapidamente à demanda e mostrou que pode muito mais em um país que ainda registra defasagem no nível de maturidade tecnológica corporativa, especialmente o sistema educacional. Nos bastidores estão as EdTechs, que permanecem focadas na apresentação de soluções para que instituições de ensino ofereçam plataformas que atendam às características da sociedade contemporânea cada vez mais digitalizada. A principal expertise do setor é atuar como ponte na transição das instituições para a era digital e, por isso, é preciso projetar soluções que integrem esses serviços. Esse é o nosso tema de hoje, aqui no hashtag CBN, e o nosso convidado é o Marcos Pegoraro, que é especialista em tecnologia da informação. Marcos, boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui na CBN Joinville. Eu já começo te perguntando, EdTechs, cada vez mais necessárias, principalmente na área de educação, não é mesmo, Marcos? Boa tarde. Olá, Bruno, boa tarde. É sempre um prazer conversar sobre tecnologia, sobre educação, essa é a nossa área, então isso é o que a gente mais fala, né? Então, EdTechs, na verdade, essas empresas que estão focadas em tecnologia, mas focadas na área, especificamente na área de educação, o propósito, na verdade, dessas empresas é fazer com que, fazer uma ponte, na verdade, aproximar as instituições de ensino dos avanços tecnológicos existentes no país e no mundo, né? Na verdade, sim, a pandemia, né? A pandemia nos fez refletir, a pandemia nos fez sofrer, mas também a pandemia nos fez aprender. Então, muitas coisas, na verdade, estavam disponíveis e a gente não utilizava. Então, um exemplo disso era, por exemplo, o ensino à distância. O ensino à distância era uma coisa que era disponível basicamente para ensino superior. Então, não se via antigamente, ou antes, né, de 2020, não se viam estudantes de 15 anos ou 17 anos estudando remotamente. Então, hoje isso é uma realidade. Assim como o ensino remoto, então existem também tecnologias de avanço pedagógico, assim como tecnologias de aproximação da escola com a empresa através da comunicação, assim como a comunicação da escola com os meios digitais, seja eles bancos ou instituições de governo, né? Então, na verdade, a ideia da EdTech, sim, é aproximar, fazer com que a instituição de ensino tenha sempre facilidades para esse mundo tecnológico, verdade. Marcos, ainda sobre esse assunto, uma dúvida que me paira nesse momento, para buscar a implantação dessa tecnologia, né, para incorporar essa inovação no ambiente educacional, essa busca deve ser da gestão ou da parte pedagógica da instituição? Pois é. Então, o que acontece hoje no mundo da instituição de ensino é que mudou demais a instituição de ensino em relação a 15 anos ou a 30 anos atrás. Então, se formos lembrar, quando você lá nos anos 90, por exemplo, então quando você estudava em 92, você foi para o colégio, qual foi a mudança que teve de 92 para 94?
Nada, você só mudou de série. Qual foi a mudança que teve de 94 para 97? Nenhuma, você só mudou de série de novo. Ou seja, lá naquela época não havia, na verdade, uma preocupação em todo o aspecto escolar, exceto a questão pedagógica. Então, no mundo de hoje, é necessário a escola, e aí cada um vai saber o calo onde dói, né? Quer dizer, a escola, cada escola vai ter uma preocupação, mas sim, é necessário que a escola avalie a cada semestre ou a cada período letivo, na verdade, que ela avalie o que nós estamos faltando em relação à concorrência, o que estamos faltando em relação ao aluno, o que estamos faltando em relação à agilidade que poderíamos ter. Então, é uma avaliação que não é uma coisa exata, não é uma coisa definida. Então, toda escola tem que fazer isso, ou toda escola... Não, na verdade, é uma avaliação que precisa ser criteriosa, precisa ser meticulosa, é necessário que a escola faça sim essa avaliação, mas essa avaliação é muito particular, né? Então existem casos em que a comunicação digital para pagamento, não é necessário, ok, não tem problema, mas para outro modelo de negócio sim é muito necessário. Então é muito particular essa avaliação, entendeu? Mas sim é necessário que a direção da escola se preocupe com isso, faça essa análise a cada período, isso não resta dúvida. Assim como, do lado dos pais e alunos, que haja a cobrança para que a escola tenha aquela funcionalidade, aquele processo, entendeu? Então, assim, no mundo hoje que vivemos, é muito fácil para os pais pensarem assim, mas a escola lá no Rio de Janeiro, ou lá onde for, tem essa possibilidade. Por que a minha escola não pode ter? Então, vamos avaliar para a sua escola se você paga o valor referente àquele processo também, quer dizer, se o teu produto realmente vale aquilo que você está pagando ou não, se a escola se preocupa com aquela funcionalidade ou não. Então, são processos que têm que ser tanto cobrados pelos clientes, né, que seriam os pais e alunos, assim como preocupações da direção da escola, correto? Perfeito, Marcos. Ainda sobre esse assunto, a gente fala sobre investimentos que devem ser feitos pela iniciativa privada. Mas em relação ao poder público, Marcos, a expansão dessas EDTECs, ela esbarra justamente na falta de legislações municipais para esse novo modelo Isso, ela esbarra em algumas coisas, são alguns itens que a gente realmente não consegue crescer na velocidade que gostaríamos. Então, por exemplo, o 5G é uma adoção de tecnologia, né, para uma internet mais rápida. Ela em si até nem é tão importante, mas na verdade seria importante uma padronização de velocidade, né? Seria interessante que todos os lugares, então vocês aí de Joinville, se vocês forem pensar, peraí, mas eu estou na cidade, eu consigo uma conexão a 4G ou 5G, aí eu saio um pouquinho da cidade, eu ando 10 quilômetros, eu já quase nem tenho internet, entendeu? Então essa é uma preocupação, por exemplo, que só a intervenção do poder público pode fazer com que isso seja resolvido, porque na verdade fazer com que essa defasagem, né, para o pessoal que mora a 3 ou 5 quilômetros do grande centro, já vai fazer com que ele não consiga estudar, com que ele não consiga ter a mesma qualidade de ensino no caso desse ensino remoto, ou no caso de um acesso desses, entendeu? Então, é uma preocupação sim, esse caso da tecnologia, digamos, a última tecnologia disponível, digamos assim, mas além disso, também existe a questão de, digamos assim, falta de homogeneidade entre locais, entre municípios. Então, o município de Joinville funciona muito bem. Então, ele tem conexão para fazer nota fiscal eletrônica, consegue fazer tudo remotamente, maravilha. Aí você vai na cidade vizinha e já não tem. Então, é uma coisa que daí não adianta a iniciativa privada ter a tecnologia ou ter toda a disponibilidade e os serviços possíveis para aquela cidade, se a própria cidade não disponibiliza aquele processo, entendeu? Então, sim, existe muita falta do poder público, ele não investe tanto quanto, ele não padroniza processos como deveria, mas isso é a única coisa que a gente pode fazer é cobrar das instituições públicas, né?
Perfeito, Marcos. A gente sabe que gestores escolares e também a comunidade escolar devem entender que o cumprimento da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, pode ser um desafio, mas também traz os seus benefícios. Afinal, impedir a má utilização desses dados, dessas informações, é um dever para evitar que os direitos pessoais sejam feridos. Apesar de estarmos com mais de 3 anos dessa lei em vigor, as dúvidas ainda permanecem. E como o setor das EdTechs lidam com isso, hein, Marcos? O que a gente tenta fazer com os nossos clientes é fazer com que eles percebam os limites de cada processo. Então, os limites de onde você consegue, onde você precisa se preocupar, essa informação ela é possível de ser compartilhada ou não. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados não quer dizer que você não possa saber o CPF de cada titular, de cada pai de aluno. Não tem problema a escola ter acesso aos CPFs e data de nascimento, e sejam lá quais informações mais são necessárias para que essa instituição de ensino ministre o curso contratado. O problema, na verdade, é você compartilhar aquela informação com terceiros. Então, por exemplo, se criamos um grupo no WhatsApp dos pais dos alunos, por exemplo, e daí lá nesse grupo do WhatsApp colocamos lá 80 ou 200 pais nesse grupo. Não tem problema. Mas o que você colocou? Qual foi o nome que tem de cada um lá? Tem o CPF, você compartilhou uma lista com o CPF dos pais, por exemplo? Não pode, porque você não pode entregar essa informação para outros, né, terceiros, que seriam os outros pais. Você não pode entregar a data de nascimento, você não pode entregar, ou seja, informações que são, na verdade, pessoais. Essas informações pessoais, elas podem ser utilizadas com critério. Eu preciso daquela informação para poder criar um contrato, para poder ministrar um curso, para poder ter um vínculo com essa pessoa, mas jamais eu posso compartilhar essa informação com terceiros. Então essa é a preocupação que devemos as instituições de ensino sempre ter segurança sobre essas informações, assim como os pais cobrarem para que essa responsabilidade das escolas. Então eu não posso ter a minha informação, que em teoria era para ser sigilosa, sendo compartilhada com todo mundo. Perfeito. Bem explicado aqui para o nosso ouvinte da CBN Joinville. Em relação aos conflitos de gerações, e isso existe muito no ambiente escolar, né? Entre alunos, professores, funcionários, enfim. Como as EdTechs lidam com essa problemática, levando em consideração esse déficit de profissionais para o setor de TI em todo o país? Digamos assim, as pessoas, elas estão cada vez mais digitalizadas, então dizem, né, com toda razão, que as pessoas hoje já nascem digitalizadas. Não, todas as crianças já conseguem pegar o celular com 2 anos, já conseguem fazer coisas nele. Então sim, a tecnologia nos trouxe uma amigabilidade, ela se tornou muito mais palpável, muito mais facilitada para executar processos. Então, por isso, na verdade, não quer dizer que as crianças de hoje são mais inteligentes que as crianças de ontem, mas quer dizer que as tecnologias de hoje são mais amigáveis que a tecnologia de ontem, que muitas vezes sequer existia, né? Então, o que aconteceu foi que, sim, as crianças, ou digamos assim, a nova geração tem acesso a muito mais coisa, é muito mais facilitado o processo pelo custo da tecnologia, que está muito mais barato e tal, sem a menor dúvida. Mas o que precisa para digamos, as gerações anteriores, aquelas que tiveram que se adequar a uma tecnologia, aprender essa tecnologia já quando adultos, esse é o grande problema. Porque muitas vezes eles não conseguem entender aquele modelo, mas por que eu preciso fazer dessa forma? Por que eu não posso fazer no modelo analógico ou no modelo, né, que eu fazia desde sempre? Então existe sempre um bloqueio, né, por essas pessoas de um pouco mais de idade a essas tecnologias. Isso, por um lado, é verdade, sim. Mas o que existe nas novas gerações na verdade, aquela ideia de que se aprende sem estudar. Então, esse é mais ou menos aquela coisa, vou aprender tudo pelo YouTube, eu vou aprender tudo pelo TikTok, eu vou aprender tudo, na verdade, de uma maneira rápida e, na maioria das vezes, sem um conteúdo próprio. Então, existe sim
essa disputa entre gerações. Então, quer dizer, a geração anterior, ela estudava muito para que ela conseguisse ter respostas, e a geração atual, ela quer não estudar e ter respostas do mesmo jeito. Certo. Então, sim, é sempre uma disputa entre essas diferentes gerações, né? Conversamos aqui na CBN Joinville com o Marcos Pegoraro, especialista em tecnologia da informação, falando sobre as EDTechs, ferramentas que englobam sistemas de gestão e de comunicação por tecnologias para atividades em salas de aula. Obrigado, Marcos. Grande abraço, boa tarde. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui na CBN. Marcos. Obrigado, Bruno. Sempre um prazer. Valeu. Valeu. Agora são 3h53 aqui na CBN Joinville, 3h53. Vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com a participação do ouvinte aqui no Hashtag. Hashtag CBN.